aí, amigos da Toca da Coruja. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a densidade e entender como a gravidade atua nos corpos com massa. Tema este que vem sendo muito abordado por terraplanistas que negam a gravidade e dizem que a atração é devida à densidade. Mas para entender este conceito, que possui cargas complicadas, vamos focar um pouco nos conceitos mais básicos, porém bem esclarecedores. Antes de iniciar de uma forma mais prática, precisamos entender os conceitos básicos do que é a densidade e o que é a gravidade. É importante esta diferenciação, pois muito se fala deste assunto quando a questão envolvida é a Terra plana. Os terraplanistas dizem que o que puxa as coisas para o solo é a densidade, pois corpos mais densos ficam embaixo enquanto os menos densos sobem. Será mesmo? Numa divertida participação com o terraplanista Juca, do canal Ciência Natural, lá no canal Prisma Connect TV, fui questionado a respeito disto, onde foi colocada pelo terraplanista que a gravidade é seletiva, já que uma pena é atraída mais lentamente que uma bola de boliche em direção ao solo. No entanto, mesmo com o experimento da câmara de vácuo, o experimento para eles não serve para demonstrar que a gravidade não é seletiva, e ela atua de forma igual nos corpos, mesmo estes possuindo densidades diferentes. Não consideram o atrito dos objetos com o ar, e lembre-se dessa frase, eles não consideram o atrito dos objetos com o ar. Porém, eu fiz um vídeo há pouco mais de um mês, onde envio ao Juca um pedido de explicação. Eu libero ao mesmo tempo um peso e uma folha de papel, e obviamente que o peso cai primeiro. Mas ao amassar a bolinha de papel, sem que alterasse sua composição e sua massa, apenas o seu formato, tanto o peso quanto a bolinha caem ao mesmo tempo. A única resposta recebida foi surpreendente. Rapina, isso acontece por causa do atrito com o ar. Aqui fica o espanto e por duas razões. A primeira é que a explicação agora aceita para explicar era negada antes. E a segunda é que a explicação dada é a mesma da ciência, sem tirar nem pôr. Com essas duas questões, muitas outras começam a surgir. Aonde a ciência mente se a explicação dada foi a mesma? Por que a explicação agora é aceita e antes não? Mas somente aceita se for falada pelo terraplanista, e mesmo que eu use exatamente as mesmas palavras, o mesmo conceito ponto a ponto, ela não é aceita. Isso se chama negacionismo. E de ciência, nem de verdade, nem natural, não tem nada. A verdade é simples, e neste mero experimento feito de qualquer maneira, o resultado se torna tão evidente que não pode ser negado. Além de não poder ser negado, não pode ser respondido, pelo menos não por eles, pois se responder estarão simplesmente aceitando o fato. Densidade não é o peso de um objeto e sim a sua composição de massa e volume. Claro que isso gera um peso, mas será relativo de onde estiver sendo pesado. Um exemplo, 1 kg de chumbo aqui na Terra terá exatamente a mesma densidade na Lua, a mesma massa e o mesmo volume, porém pesará 1/6 do peso que possui aqui na Terra. O que mudou? A gravidade apenas. Para termos uma ideia, 1 kg de chumbo e 1 grama de chumbo terá exatamente a mesma densidade. A densidade não muda para o chumbo apenas porque diminuímos a quantidade. Se assim fosse, se os terraplanistas estivessem certos, o chumbo com 1 kg deveria cair mais rápido que o chumbo de 1 grama, mas não ocorre. Porque não mudamos a massa, apenas diminuímos o volume. Então o chumbo de apenas 1 grama continua com a mesma densidade de um chumbo de 1 kg. 1 tonelada de isopor terá menos densidades que apenas 1 grama de chumbo. Mesmo pesando 1 milhão de vezes mais e mesmo tendo milhares de vezes mais volume.
O que define a densidade de um corpo não é o seu peso, mas a quantidade de massa que ocupa um certo volume. Se pegarmos uma esfera de isopor de apenas 30 centímetros e ela possuir uma massa equivalente de 200 gramas aqui na Terra, e se pegarmos outra esfera de isopor do mesmo tamanho, 30 centímetros, mas colocarmos tanta massa de isopor nela até ela pesar 1 quilo, mas mantendo exatamente o mesmo tamanho de 30 centímetros, criamos duas esferas de isopor com densidades diferentes. As duas ocupam o mesmo espaço, porém elas possuem massas diferentes. Há muito mais massa numa esfera de 1 kg do que numa esfera de 200 gramas de isopor. O que difere o chumbo do isopor na questão de densidade é que você terá muito mais matéria compactada no chumbo do que no isopor, e isso sem importar o tamanho ou o peso. Na tabela periódica temos vários elementos químicos com pesos atômicos diferentes. Isso quer dizer que um átomo de hidrogênio é menos denso que um átomo de urânio. Em volume, um átomo de hidrogênio ocupa um espaço muito maior que um átomo de urânio, mas de forma muito mais leve, pois não possui a mesma densidade que o átomo de urânio. Em termos simples, as moléculas de urânio estão muito mais próximas uma das outras que as moléculas de hidrogênio. Já a gravidade é uma das 4 forças da natureza e, portanto, ela existe em todos os lugares. Não existe um só lugar do universo que ela não esteja presente. O problema da gravidade é que ela atua em todas as direções, e isso causa uma enorme dificuldade de observarmos. Podemos medir o espectro eletromagnético, porque ele atua na direção tridimensional. Podemos medir as forças nucleares, fortes e fracas, pois elas atuam igualmente dentro desse espectro tridimensional. Mas como medir algo que não se pode ver, que atua em todas as direções? Dentro das direções tridimensionais, mas também dentro das direções além das dimensões tridimensionais. Vou expor aqui um exemplo, bem arrogante, porque será na tentativa de fazer observar, pelo menos de forma mental. A gravidade age de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de fora para dentro e de dentro para fora. Atua no espaço. E o mais intrigante, atua também no tempo. Complicado, e por mais que se esforce, não é possível ver isso tudo com os olhos, muito menos com a mente. Seria o mesmo que eu pedir para vocês imaginarem uma cor nova. Por mais que seja o esforço aplicado, o máximo que se conseguirá é enxergar uma cor dentro das cores do espectro eletromagnético. Não podemos observar a gravidade, mas isso não quer dizer que ela não exista. Isso porque podemos sentir os efeitos da gravidade. Podemos medir os efeitos da gravidade. Podemos observar seus efeitos, mas apenas não podemos observar a gravidade. Isso pelo simples fato dela atuar além do que podemos ver e sentir, que é o plano tridimensional ao qual estamos limitados. Sendo assim, somente observando o universo em todas as suas dimensões é que poderíamos observar a gravidade. Mas existe sim uma forma de mensurar e medir a gravidade, e até mesmo de forma objetiva, mas não palpável de observar. É através da matemática. Claro que isso coloca um problema, não podemos de fato observá-la, não com a nossa tecnologia atual, e talvez não por um bom tempo ainda. Mas podemos fazer algo que mostra como ela atua nos corpos, de uma forma bem simples, mas apenas para o entendimento. Porém, tão certo como a realidade, pois os resultados serão exatamente os mesmos daqueles que podem ser observados, mas apenas em 3 dimensões e nada mais.